Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um Diálogos FB, o podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos debater um tema que é relativamente novo na política brasileira, inclusive aqui no estado do Ceará, mas é um tema que está presente em quase todos os lares, residências dos brasileiros. Recentemente eu vi uma pesquisa onde cerca de 60% das famílias têm pets, tem animais domésticos, né? E aí o governo brasileiro, os governos estaduais, as prefeituras começaram a ter uma política voltada também para pets. Evidentemente que é proteção animal, não só de domésticos, mas também de animais silvestres. É essa a preocupação. E para debater esse tema, nós convidamos o Davi Ratacaso. Davi Ratacaso, ele é secretário de Proteção Animal, uma secretaria, inclusive, criada pelo governo Eumano de Freitas. Eu me lembro que o governador Camilo Santana ele chegou a criar uma coordenadoria de proteção animal na Secretaria de Meio Ambiente, mas ainda muito pequena, né? E agora o governador Eumano entendeu que essa é uma demanda da sociedade cearense e resolveu criar a Secretaria de Proteção Animal. É sobre a política de proteção animal que nós iremos debater e eu quero aqui agradecer a presença do Davi Ratacaso, secretário de Proteção Animal do governo do estado do Ceará. Davi, eu vou começar por onde eu introduzi. Quer dizer, é verdade isso? Quer dizer, a gente pode considerar hoje o pet um verdadeiro membro da família e eu queria que você dissesse para nós quem é o pet. Que animal é esse? Bom dia a todos os ouvintes, né, espectadores do podcast do Farias Brito aqui. Primeiro agradecer, Bruno, o convite, muito gentil da sua parte, dizer que é uma grande honra estar aqui numa instituição da importância do Farias Brito, né, por meio universitário, mas sobretudo estar diante da sua figura, né, que é uma figura política de formação de opinião, de consciência da minha geração e eu acho que continua aí nessas gerações presentes em tempos que a democracia ela precisa ser realmente frisada, né? Obrigado. Então, assim, começando pela sua pergunta, que foi muito pertinente. Hoje, esse dado que você colocou, acho que aproximadamente 62% das famílias têm pets, né, em casa. E tem outro dado que é muito interessante, que 82% dessas famílias que têm pets se consideram mais felizes. Tá. É um indicativo de felicidade, né? E o que é que acontece? Como a gente estava discutindo antes de começar no ar, né, eu acredito, mesmo vindo do direito, né, mesmo sendo advogado, eu acredito que o direito ele é um instrumento da política, né? E a política, por sua vez, ela serve ao povo, né, dentro desse conceito de democracia. Então, como é que surge essa questão das famílias multiespécies, vamos assim dizer? As pessoas, ao longo dos anos, né, elas passaram a entender o animal não só como uma coisa, como o Código Civil há pouco tempo considerava pura e simplesmente, né? Mas passou a entender o animal como um ser senciente, né? Aquele ser que sente dor, que sente frio, certo, que sente emoções, muito embora ele não tenha consciência, mas ele tem sentimentos provenientes, emoções provenientes de experimentação, até mesmo por instinto, do mundo externo, né? Então, isso é uma construção temporal, né? Uma construção, uma evolução, vamos dizer assim, temporal, que a sociedade demandou do poder público, né? A gente tem isso muito, muito evidente em casos recentes do judiciário, né? Que o juiz, quando ele vai sentenciar, ele, no caso até mesmo de guarda, de pensão, como houve há umas 2 semanas atrás, juiz decidindo guarda e pensão em favor de uma família que tem um animal, de um ou de outro ente. Perfeito. Né? E isso surge através de uma demanda da sociedade. A sociedade não só, as famílias, né? E isso o Código Civil de 2002 ele já trouxe, né, de uma forma inicial e isso foi vamos dizer assim, se estruturando com o tempo através das decisões judiciais, da jurisprudência, mas as famílias entendem também os animais como membro da família, da própria família, né? E isso o judiciário vem decidindo e a tendência é que o legislativo, ele, vamos dizer assim, registre todas essas decisões, esses movimentos judiciais em leis, né, em legislação. Davi, você é advogado, você conhece bem
a legislação federal, a legislação estadual. Na verdade, nós já temos algumas leis antigas que protegem os animais, né? A Lei de Crimes Ambientais é de 1998, né? E já na Lei de Crimes Ambientais já havia a defesa, de certa forma, ainda talvez precária, né? Eu me lembro que aqui no Estado, nós criamos, quando eu estava na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, como secretário, nós criamos a Lei Estadual de Proteção Animal e discutimos com vários órgãos, com várias secretarias. Evidentemente que tudo isso tem que ser aperfeiçoado, né? Mas é isso que eu queria te perguntar. As leis hoje de proteção animal são suficientes ou a gente precisa ainda aprimorar? Eu acho que você tocou em 2 pontos muito interessantes, né? A Constituição de 88, ela prevê a defesa ao meio ambiente, que aí se insere a proteção e o bem-estar animal, né, como uma responsabilidade comum, né, da União, dos estados, dos municípios, inclusive dos próprios cidadãos, né? Certo. Então, esse foi um ponto de partida dentro de um nada que existia, né? A gente tem um ponto de partida, uma pedra fundamental, que é a Constituição de 88. E aí, posteriormente, nós temos a Lei dos Crimes Ambientais, né, de 98, e aí toda essa construção através de emendas de parlamentares, né? O próprio Célio Studas é um parlamentar. O Célio Studas, deputado federal, um grande defensor, né, da proteção animal, né? Exato. E de outros também que vêm, né, apresentando propostas legislativas, emendas, que vão aperfeiçoando esse, vamos dizer assim, esse universo legislativo. Mas uma coisa que você colocou, assim, isso estou falando do ponto de vista do combate aos maus-tratos, que é um dos tópicos que quando a gente fala de proteção e bem-estar animal, você tem o combate aos maus-tratos, né, que é o artigo 32 lá da Lei dos Crimes Ambientais, que inclusive ela foi até aumentada a sua pena, né, prevendo até pena de reclusão de início de cumprimento de pena. Mas, para além disso, nós temos também que pensar políticas públicas, né? Senão a gente vai estar só enxugando o gelo ali, né? Se a gente vai estar atuando só na parte dos maus-tratos, a gente vai estar, vamos dizer assim, dentro desse fenômeno jurídico da proteção e bem-estar, a gente vai estar ali cuidando só da ponta, né? De quando o animal já é agredido, né? Então, nós vamos reparar aquele direito ali. Mas temos que pensar nas políticas, e você colocou muito bem a política estadual, né, de proteção e bem-estar animal, que o Estado do Ceará é um dos pioneiros. Né? É uma lei de 2021, é uma lei muito complexa, do ponto de vista positivo, ela abrange muitas matérias, inclusive a própria Secretaria de Proteção Animal, ela se baseia, né, as suas competências, elas foram extraídas justamente da própria lei, né? Da própria lei, respeitando todo esse caminho legislativo, né, que nós temos. Perfeito. Davi, quem é o PET? Porque é importante que a gente estabeleça essa diferenciação. Primeiro, nós temos os animais silvestres, queria que você falasse um pouco sobre isso, aos animais silvestres e aos animais domésticos, né? Exatamente. Né? E aqueles também animais de serviço, enfim, há uma pluralidade aí nos tipos de animais, né? E eu queria que você estabelecesse isso. Primeiro, essa diferenciação, e segundo, quem é o PET? Né? Quem é esse animal que, sobretudo, as legislações hoje elas estão muito voltadas para os animais domésticos, até porque os animais silvestres já são protegidos há mais tempo, pelo menos na legislação. É isso? Exatamente. Existem, vamos dizer assim, algumas divisões que se fazem, né? Eu gosto de dividir da seguinte forma: você tem os animais domésticos, né? Dentro dos animais domésticos você tem o cão e o gato, que são mais conhecidos, que são aqueles animais de pequeno porte, né? E se a gente for para os animais domésticos de grande porte, você já vai ter o cavalo, você já vai ter o jumento e outros tipos de animais, né? Sim. Fora os animais domésticos, você tem os animais silvestres, né? Isso. Você tem os animais silvestres, são aqueles que são naturais, né? Da própria natureza, né? Natureza, assim, é redundante, mas é verdade, né? Os pássaros que nascem aqui no país, são típicos do país. Exatamente, né? E temos os animais exóticos também. Isso, né? Animais que vêm de fora, né? Exatamente, exótico é isso, né? Exatamente, algumas espécies de pássaros, algumas espécies de coelhos e tudo mais. O PET é justamente o que dentro da legislação você pode ter em casa e cuidar como, vamos dizer assim, um ente querido da família, né? Desde que ele seja, logicamente, regulamentado. Né? Mas o PET é um conceito, vamos dizer assim, sentimental, /legal, assim, porque tem que ser legal, logicamente, né? Perfeito. Mas é mais um conceito mais sentimental. O PET pode ser qualquer coisa para você, né? Mas geralmente é o cachorro e o gato.
né? Mas a divisão que a gente estabelece do ponto de vista técnico é essa: animais domésticos de pequeno e grande porte, animais silvestres e animais exóticos. Muito bem. Davi, pelo que eu já observei, os animais silvestres, né, aqueles animais da natureza, né, muitos inclusive ameaçados de extinção, o governo do estado inclusive criou as listas vermelhas para mostrar quais são os animais silvestres que estão em extinção para poderem ser mais protegidos. Pelo que eu observo, a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, e a SEMAS, Superintendência do Meio Ambiente, têm políticas voltadas mais para esses animais silvestres. E a Secretaria de Proteção Animal, ela se voltou, pelo menos nesse primeiro momento, mais para os animais domésticos, né? Eu acompanhei a imprensa e vi que na semana passada, salvo engano, o governador Eumano de Freitas esteve até presente no momento em que foi realizada 10.000 castrações com o PET móvel. Eu queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, quais são as ações da Secretaria, né? Tanto aqui em Fortaleza como no interior, quais são as várias ações que vocês estão desenvolvendo hoje? Pronto, eu acho essa pergunta muito pertinente, né? Eu queria começar pela questão do livro vermelho, né? Eu acho que não se faz política sem dados. Perfeito. Né? E nós precisamos ter os dados para inicialmente nós aplicarmos as políticas e sabermos o quanto nós contribuímos, qual foi o impacto social de cada política, né? Então, do ponto de vista dos silvestres, eu acho que tanto a SEMA como a SEMAS, elas têm uma estrutura mais sedimentada, mais antiga em relação à proteção dos animais silvestres, muito embora essa responsabilidade, nós sabemos disso, ela é comum, como eu coloquei, né? Então, assim, a nossa intenção é que gradativamente a gente vá fazendo a coordenação compartilhada, para que a SEPA, né, a Secretaria de Proteção Animal, mesmo sendo nova, ela surja como mais um agente de proteção e bem-estar animal também dos silvestres. Inclusive, nós até já fizemos alguns resgates de animais silvestres ameaçados de extinção, em parceria com órgãos e instituições também que já atuam nessa seara, né, dentro do conceito até de parceria público-social, né, que é o que dá certo na política hoje, né? Eu acho que para a gente fazer política, eu acho que não é você juntar vários burocratas de terno e gravata e achar que eles vão resolver o problema da sociedade. Você tem que, ao contrário, enxergar a sociedade, verificar quem são os agentes que já estão atuando e trabalhando e o Estado chegar para fomentar, para ajudar, para estruturar. Esse é o nosso pensamento lá também. Quanto aos nossos programas de proteção e bem-estar animal, como você bem colocou, Bruno, nossa secretaria ela é nova, né? Assim, ela surge da sensibilidade. Surgiu no ano passado, exatamente, né? 2023. E não foi nem no início do governo. Foi no meio do exercício orçamentário. No meio de 2023, né? É um grande desafio para a gente, enquanto gestor. Mas ela surge da sensibilidade do governador Eumano em cuidar daqueles que mais precisam, né? É uma marca do governo dele, é uma marca da carreira do Eumano durante toda a trajetória política dele, não foi diferente em relação à proteção e bem-estar animal. Então, o que foi que o governador fez? Ele chamou primeiro os setores da sociedade para discutir, né? Rapaz, o que é que eu preciso fazer para criar uma estrutura administrativa efetiva, né? E a partir disso, desse diálogo que nós tivemos com protetores de todas as searas, né, surge a proteção e bem-estar animal, né? A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Hoje nós temos alguns programas já vigentes. Você falou aí desse marco que a gente comemorou, que foi a castração número 10.000, nas unidades móveis, que é um dos programas que nós temos, o PET Ceará Móvel. São quantas unidades móveis? Nós temos 4 unidades móveis, nós vamos inaugurar a 5ª agora esse mês, né? E ao final desse programa nós teremos 9 unidades que vão percorrer todo o estado do Ceará, não só aqui em Fortaleza, haja visto que se trata de um programa regional, um programa de estado, né? E não só de município. Muito embora a gente saiba que o município de Fortaleza precise muito, haja visto uma demanda reprimida enorme. O Davi, é preciso até fazer esse destaque. A Prefeitura de Fortaleza iniciou esse trabalho, né? Exato. Depois o Estado também resolveu ampliar, não é isso? Exatamente. O primeiro órgão de proteção animal voltado mais para animais domésticos foi da Prefeitura de Fortaleza, né? Exatamente, foi a COEPA, né? A Prefeitura de Fortaleza, houve a criação, a estruturação desse órgão. Mas, salvo engano, eu acho que a COEPA não tem status de secretaria. Não é secretaria, ou seja, não tem orçamento próprio, né? Isso inviabiliza muitas vezes
as ações dos gestores e as entregas. No nosso caso, por uma felicidade, por uma visão do governador, nós temos um orçamento próprio que nos dá liberdade de pensar a política e aplicar, entregar, né? Então, o PET Ceará Móvel ele é o nosso programa de unidades móveis, né, voltado para a atenção veterinária básica, sobretudo para o serviço de castração. Porque quando você trata de produção e bem-estar animal, vou falar aqui dos animais domésticos, né? E o fenômeno mais, vamos dizer assim, grave é o abandono, né? E para você, vamos dizer assim, tratar esse abandono, você tem que castrar os animais para evitar a superpopulação. Então, a castração é sim uma medida de saúde, né, de atenção veterinária básica e graças a Deus a gente conseguiu essa marca aí de 10 mil castrações na semana passada. Tem um critério, Davi, quer dizer, tem que ser uma população de baixa renda? Como é que vocês estabelecem? Todos os nossos programas eles foram pensados nas pessoas que mais precisam, tá, né? No caso das unidades móveis, existe uma resolução do próprio Conselho de Medicina Veterinária que estabelece que todos os serviços de unidades móveis eles funcionam em regime de mutirão. Perfeito. Então, é por ordem de chegada. Mas o que a Casa Civil tem feito, né, em parceria com a gente, é mapear quais são as áreas, os IDHs que mais precisam ali. Né? Tá. Vocês vão nos bairros mais carentes, né? Perfeito. E quais são os municípios ao longo do estado que possuem essa demanda reprimida maior? Inclusive, nós temos até uma pesquisa amostral realizada para poder a gente levantar essa demanda reprimida. Né? Perfeito. Bom, então a castração é um dos serviços. Exatamente. Não é? Isso é feito, o PET móvel, ele só trata de castração. O PET móvel ele trata de consulta. Consultas gerais, uma consulta geral que vai aferir o estado de saúde geral. Como se fosse um clínico, né? Isso, o veterinário faz trabalho de clínico. Exatamente. Do ser humano, né? Exatamente. Então, você leva seu cão ou seu gato nas unidades móveis que ele vai ter um atendimento, vamos dizer assim, ou por consulta ou por meio da castração, né? Se for você optar pela castração, logicamente o animal vai passar por exames preliminares ali para verificar o estado de saúde, até que ele seja apto e eletivo para castração. Mas nós também temos um termo de cooperação com a CESA que nos forneceu... A CESA é a Secretaria de Saúde, né? Exato, do Estado, que nos forneceu vacinas antirrábicas, né? Então, também nós aplicamos lá a vacina antirrábica nas unidades móveis. E também nós temos um programa lá que é o encoleiramento, que é o PET protegido, né? Então, o Estado do Ceará, como medida de saúde, não só saúde veterinária, mas saúde única, né? Ele está fornecendo, né, encoleirando os animais que precisam, né, receber essa coleira que vai repelir agentes como carrapato, como pulga, inclusive o mosquito palha, levando em consideração que o estado do Ceará é uma zona endêmica, né, no Brasil, da leishmaniose, que é uma doença muito séria. Perfeito. Bom, então o PET móvel é um programa que eu vejo aí pela imprensa, acompanho, tem muito sucesso, né, porque há uma demanda muito grande. Nós temos animais, inclusive, de rua, né? Nós temos aí gatos, cachorros, são abandonados. Isso a gente vê nas universidades, vê em órgãos públicos, e vocês têm procurado, então, atender, sobretudo, essa população de baixa renda. Então, nós estamos caminhando agora, esse mês ainda, o quinto Exatamente, PET móvel, o lançamento, né, da quinta unidade. Com consultas gerais e com vacina e com a coleira. Exatamente, é isso? Além da castração. Além da castração. Mas eu vi também que vocês estão fazendo convênios com clínicas privadas, particulares. Eu queria que você falasse desse programa que eu acho muito importante e vocês também têm feito assim, um atendimento, um acompanhamento dos chamados protetores, né? Queria que você falasse um pouco desses protetores. Quem são esses protetores de animais? Exatamente. Além do programa do PET Ceará Móvel, nós temos outros programas em vigor, né? Nós temos o VET mais Ceará, que é esse programa do credenciamento das clínicas particulares. Nós temos 17 clínicas credenciadas ao longo de... No interior também, Fortaleza e interior. Ao longo de 13 municípios no estado do Ceará, né? Então, lá nas clínicas, nós já temos um atendimento de atenção médico-veterinária secundária, né? Um atendimento um pouco mais específico, mais focado na questão das consultas, de internamento, de cirurgias de média e baixa complexidade,
né? Então, ele tem essa, vamos dizer assim, essa visão de atendimento secundário, não aquele atendimento primário ali nas unidades móveis, mas um atendimento mais secundário, né? E nós temos mais de 3 mil procedimentos realizados, entre consultas, né, entre cirurgias, internamento, e lá também tem um número também de castração, é um número menor, né, que nós temos vamos dizer assim, de serviço disponível nas clínicas, mas porque o foco é justamente que a castração seja feita nas unidades móveis pelo serviço de vamos dizer assim, modulado sob o regime de mutirão, né? E, além disso, nós temos também o programa Prédio Protegido, que eu já falei que é da questão dos encoleiramentos, mas nós fazemos o encoleiramento, viu, Bruno, não só nas unidades móveis, mas também fazemos sob demanda, né? A gente já encoleiramos animais no campus do PSI, lá também, já fizemos, inclusive, em órgãos públicos, como no Detran, e é uma medida como eu falei, né, de saúde única. Se você protege aquele animal, você está protegendo também a sociedade, né? As pessoas. Não tem como você dissociar saúde única ou saúde animal de saúde humana. Hoje você tem um conceito de saúde única, que é o que a OMS prega a nível mundial, e que a legislação federal certamente vai absorver isso dentro do nosso ordenamento, né? Perfeito. Davi, aqui no Ceará, mais precisamente na UES, na Universidade Estadual do Ceará, nós temos um hospital veterinário de excelente nível, né? Inclusive foi reformado, foi ampliado. Qual é a relação da Secretaria de Proteção Social com esse hospital universitário? Vocês trabalham em conjunto, fazem parcerias? Como é que isso tem ocorrido? Foi muito bem colocado, Bruno. Aí a questão do hospital veterinário, ela é de suma importância para a proteção e bem-estar animal, e não é de hoje, né? E não é de hoje. Ela é uma referência, né? A UES é uma referência, vamos dizer assim, o curso de veterinário da UES é referência mundial, não só nacional, né? E nós sabemos dessa importância, e existe uma lei autorizativa que prevê, vamos dizer assim, uma cooperação entre a Secretaria de Proteção Animal e o Hospital Veterinário da UES, né? Como a secretaria é muito nova, isso ainda está Tem um ano só, né? Isso ainda está sendo implantado, haja vista que a própria gestão do hospital, ela é feita pela fundação, pela FUNES, então exige toda uma série de tratativas para que a gente chegue a um bom termo. Mas nós sabemos dessa importância, e inclusive nós temos algumas, vamos dizer assim, algumas políticas desenhadas, inclusive que nós vamos anunciar nos próximos dias, em parceria com a UES, né, relacionadas a bolsas e tudo mais, aos estudantes de veterinário, mas logicamente eu vou deixar isso para o governador anunciar. Tá bom, claro. Perfeito. Né, a contento, tá? Perfeito. Davi, pelo que eu sei, o Brasil tem 27 unidades federativas, né? São 26 estados e o Distrito Federal, portanto são 27 governos estaduais, e nós temos aí em torno aí de 5.570 prefeituras, né? São municípios. Pelo que eu sei, não há muitos órgãos voltados em nível estadual para a proteção animal. E eu penso que, mesmo sendo uma política nova aqui no Ceará, tem um ano, né, que a secretaria existe, mas ela já está aí produzindo frutos, a gente está acompanhando, mesmo sendo um órgão recente, já está produzindo muito. Quer dizer, eu posso dizer que o Ceará está virando uma referência na política de proteção animal. Quer dizer, há outros órgãos estaduais desse tipo pelo Brasil? Pelo que eu sei, não há muitos, né? Exatamente. É muito bem colocado, Bruno. Exatamente. Nós temos vários estados da federação, e o Ceará é um dos pioneiros, né, na criação da Secretaria de Proteção Animal a nível de estadual. Eu vou dizer um dos pioneiros porque o Amapá chegou a criar, né, uma Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, mas, com todo respeito, uma atuação muito tímida ainda ali, mas uma coisa mais, ao que me parece, posso estar enganado, me parece muito mais uma resposta política ideológica, a você contemplar dentro da estrutura de governo
uma parcela ali, né, tá. importante e tudo mais, mas eu não consigo ver ainda políticas, resumindo, né, política mesmo de execução, de entrega, é o governo do estado do Ceará através da Secretaria de Proteção Animal. Nós temos alguns números bastante expressivos, né, só para citar alguns. A questão da castração, só nas unidades móveis, nós temos mais de 10 mil castrações. Consulta, nós temos mais de 9 mil consultas. Né? Isso, consultas tanto nos pet móveis como nas clínicas? Não, consultas só nas unidades móveis, nós temos mais de 9 mil. Certo. Nós temos também nas clínicas. Né? 17 clínicas credenciadas 17 hoje. clínicas credenciadas que já prestaram mais de 3 mil atendimentos, né? À população. O programa do PET Protegido, nós temos mais de 27 mil animais beneficiados com a ação de encoleiramento, né? A vacinação também nós temos por volta de 9 mil, porque acompanha, né, a questão da consulta nas unidades móveis. Né? E também nós temos também o programa, um termo de fomento com os abrigos, que logicamente nós estamos respeitando o período eleitoral e nós iremos firmar isso logo quando possível. Né? Isso é muito importante, né, Davi? Porque a gente vê que nos últimos anos muitos protetores eles normalmente criam pets em casa e tal, e viraram um verdadeiro depositório de pets. Tem locais que, sem a menor condição, sem a menor estrutura, às vezes por falta mesmo de dinheiro, de recursos, mas pessoas idealistas resolvem proteger, né, tirar o cachorro, o gato da rua para criar em abrigo. E não tem verba, não tem estrutura, não tem recurso, não tem profissionais qualificados para cuidar desses pets, né? Então, a ideia então do governo é fazer convênio, parceria com esses abrigos. Isso já ocorre? A tendência é começar quando? Qual é a meta de vocês em termos de parceria com abrigos? Pronto. Esse programa, que chama Patas Ceará, né? Ele foi anunciado pelo governador em março desse ano. Tá. Né? E nós lançamos o edital de chamamento, né, e credenciamento desses abrigos. Esse edital evoluiu, superou a fase de recursos e nós teve a fase da apresentação de plano de trabalho. Nós estamos na fase de finalização desse edital. Levando em conta os decretos, né, de matéria eleitoral e a própria legislação, a gente está tendo todo o cuidado do mundo para respeitar o período, né, e para que a gente lance o programa, né, e firme esse termo de brevemente, forma... então, esse ano ainda será lançado? Esse ano, sem dúvida, após o período eleitoral, nós iremos fazer uma cerimônia de assinatura desse termo de fomento dos abrigos. Né? Nós teremos 10 abrigos beneficiados. Né? Entre eles... Entre Fortaleza e interior? Entre Fortaleza e interior, exatamente. Nós teremos 10 instituições beneficiadas. Nesse primeiro edital, logicamente, nós vamos lançar outros editais. A intenção sempre é a gente expandir esses programas e criar outros. Né? Nós temos várias ideias. Né, claro. Lógico que a gente tem que respeitar o fator orçamento né? e tempo. Né? Porque o gestor ele sempre tem que estar ali fazendo esse equilíbrio, até porque o estado do Ceará, ele tradicionalmente, nos últimos anos, tem tido um equilíbrio fiscal muito interessante, quando você também faz o paralelo do nível de investimento que se tem no estado do Ceará, que foi o maior dos últimos anos. Né? Então, assim, é um estado que vem crescendo, mas para esse crescimento ele ser, vamos dizer assim, efetivo e não só ser um inchaço, a gente tem que ter responsabilidade orçamentária, né? E fiscal também. Então, a gente lá na Secretaria de Proteção Animal, a gente tem essa preocupação, né? Então, a gente tem a intenção de expandir todos esses programas, inclusive o de termo de fomento aos abrigos, criação de outros programas, como a substituição da tração animal, eventuais programas de bolsas, né, em benefício às pessoas que realmente cuidam dos animais. Mais um dado interessante, Bruno, aqui que eu não poderia esquecer de falar, é que, muito embora a gente tenha pouco tempo de atuação, nós já temos, por alguma política ou ação da Secretaria de Proteção Animal, 64 municípios atingidos.
né, com alguma política ou ação da secretaria, seja uma ação educativa, ou seja uma ação de encoleiramento, ou seja a própria ida do PET Ceará Móvel, ou uma clínica credenciada, nós temos 64 municípios atingidos. Bom, vamos lembrar aqui, Davi, que o estado do Ceará tem 184 municípios. Você está me dizendo, então, que praticamente 1/3 do estado, né, já tem algum tipo de presença da secretaria ou ajudando a criar órgãos municipais. Parece que já começa e tem municípios que estão criando também órgãos municipais de proteção animal, não é isso? Exatamente. A nossa presença assim, acaba dando o exemplo, né? Quando a gente começou a fazer essa política de proteção e bem-estar animal lá atrás, né? Ainda quando eu estava na assessoria do Célio, ainda fui Sim. assessor do Célio, né? Sim. E tudo mais, e sou muito próximo ainda. A gente verificava que as pessoas duvidavam muito. Rapaz, será que isso vai dar certo? Tá. E tudo. Então, quando o governador Elmano cria a secretaria passa a ter entregas, os outros municípios eles têm assim uma curiosidade e uma vontade de também fazer o mesmo, né? Perfeito. Então é um movimento, vamos dizer assim, quase que paralelo que a gente faz. E isso é muito bom, né? Independente de posição política e ideológica, o importante é a entrega propriamente dita, né? Essa parte política e ideológica a gente deixa para os agentes políticos, né? Que vão concorrer. Perfeito. Davi, então, aqui para a gente aqui encerrando o nosso bate-papo, eu vou aqui fazer uma retrospectiva histórica rápida. Eu me lembro que a política para a proteção animal de pets era a carrocinha. Não era assim? Exatamente. Lá no passado, né, Exatamente. agentes públicos iam recolhendo cães e gatos nas ruas e colocavam em abrigo com muita dificuldade. E muitas vezes até esses animais eram sacrificados. Em algum momento da história, esses animais eram mortos pelo poder público por uma questão de saúde pública. Exatamente, né? infelizmente. Esses animais eram uma situação de calamidade pública, traziam doenças. Então, se fazia era ou matar ou colocar em abrigos com muita dificuldade, né? Hoje a gente vê uma política bem mais ampliada. Eu queria te perguntar, como militante da causa, onde é que nós vamos chegar? Qual é o ideal? Como é que você imagina uma participação do poder público em parceria com a sociedade, com ONGs, de forma ideal? Qual seria esse papel, então, do poder público? Que estruturas, com que profissionais agindo em prol da proteção animal? Quando você traçou essa vamos dizer assim, essa cronologia do tempo, né, pegando essa referência aí da carrocinha, quando criança tinha muito medo, né? Eu sempre gostei dessa temática. Meus pais também, a gente sempre teve animal em casa, teve sítio e tal. E o contato foi muito cedo, né? E a gente sempre teve essa preocupação. E é curioso e é muito bom, né, a gente fazer esse paralelo da carrocinha de antigamente com a castração número 10.000 lá da cadelinha que foi castrada, que é pertencente lá vamos dizer assim, a uma ação da ONG Abrace, né? Ela foi acolhida, está lá em lá temporário lá na Abrace, foi resgatada pela secretaria e ela está para adoção pelo Estado, né? Perfeito. Então é uma mudança muito significativa que a gente tem, né? Nós estamos, a cadelinha lá está para adoção, né? Inclusive está castrada, está vacinada. Se você quiser, tiver interesse em adotar o animal, entre em contato com o nosso Instagram lá da Secretaria, Cepa Você Ceará. pode dar aí o... Pois não. Que a gente... É o Cepa, SEPA, né? SEPA, Cepa, né? @Cepa Ceará, que você já vai verificar lá, você manda um direct e pergunta, né? Seu Zé, você passa por entrevista e aí vamos ver quem é que vai ficar com a cadelinha lá. Eu não estou falando o nome dela porque o nome dela pode mudar, né? Claro. Então, quem for habilitado como dono dela vai realmente poder batizá-la, né? Então, é muito importante isso. E só lembrando, Bruno, qual foi o último... Não, como é que você imagina... O plano ideal. O plano ideal. Pronto. Para onde que você acha, para onde é que nós estamos caminhando. Se esse apoio e essa prioridade continuar? Eu acho que, do ponto de vista... É uma pergunta que existem várias perspectivas, né? Do ponto de vista legal, eu imagino que exista uma sedimentação que altere, de fato, né,
o animal como coisa e o enxergue como ser senciente. Eu acho que isso tem que estar sedimentado no Código Civil e nas demais legislações dentro do campo do direito. Eu acho que outro ponto positivo também no campo legislativo também é você ter um aumento para a punição de crimes de maus tratos, né? Inclusive com punições pecuniárias também, não só do ponto de vista, vamos dizer assim, de reclusão, penal, né? E tudo mais. Prisão, né? Eu também gostaria muito de ver, né, sedimentado de fato os animais como membros da família, né? Do ponto de vista de políticas, aí eu falo em nome de políticas de proteção de animais domésticos, de silvestre, de exótico, do que for. Eu acho que o caminho é justamente o poder público enxergar quem são as pessoas que lá na ponta já fazem o serviço, para que a gente possa fomentar essas estruturas e idealizar estruturas próprias do Estado com base na demanda dessas pessoas que já trabalham, para que a gente possa fornecer o máximo de condições possíveis, financeiras e orçamentárias, para que esse trabalho continue e se expanda, né? Porque esse tipo de trabalho dando certo, ele é o próprio exemplo para as próximas gerações, né? Então, eu tenho certeza absoluta que uma criança que nasce hoje, ela vai ter uma percepção do animal diferente do que for há 30 anos atrás. Perfeito. Né? Então, essa, vamos dizer assim, esse desenho que eu enxergo como ideal, né? Adequado. Perfeito. Davi, por último, a gente conversou muito aqui sobre o papel do poder público, né? O papel do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras, que começam a ter também órgãos de proteção animal, a partir do exemplo que o Estado está dando. Mas me parece que também as próprias empresas, elas estão também se sensibilizando. Quer dizer, as pessoas, os dirigentes das empresas estão percebendo a importância da proteção animal, né? Hoje nós temos os locais pet friendly, né? Então, shoppings, lojas que permitem a entrada de determinados cães como acompanhantes de pessoas, e às vezes o cão é o único acompanhante, né? As pessoas com deficiência visual, por exemplo, tem aquele cachorro de guia, e ele é uma pessoa, é um animal que é família mesmo. Depende, até para agir, aquele deficiente visual, ele depende daquele cachorro, aquele cão guia, né? Então isso hoje a gente vê, e isso gera uma simpatia muito grande, né, por empresas que têm essa vocação e estão convencidas da importância de valorizar aquele animal. Vocês pensam alguma política desse tipo, de valorizar essas empresas, de premiar essas empresas, enfim, isso tem dentro da Secretaria já uma preocupação desse tipo? Nós temos essa preocupação, nós temos até vamos dizer assim, um projeto da gente ter um selo pet friendly, né? Perfeito. Um selo pet friendly a nível de Estado, né? Porque as empresas hoje em dia, né, sobretudo nos tempos de hoje de redes sociais, elas prezam, além do lucro, a imagem e reputação, né? E se você tiver agregado a sua imagem e reputação uma imagem simpática, né, e adequada, né? Perfeito. Para além da simpatia das pessoas, mas uma imagem adequada à legislação que a gente tem hoje de visão de mundo, né, moderna, a proteção e o bem-estar animal, isso é muito positivo para as empresas, mas é muito positivo também para a sociedade que tem esses animais que precisa transitar livremente, né? Como você bem colocou, às vezes o animal é o único ente da família que a pessoa tem. Verdade. Né? Então, eu acho muito positivo e com certeza a Secretaria vai apoiar e vai fomentar esse tipo de situação também. Muito bem. Nós conversamos aqui com o Davi Ratacaso, ele que é o secretário de Proteção Animal. Você que está aí acompanhando, é muito importante que você valorize tanto os animais silvestres, né, da própria natureza, como os animais domésticos, os animais de tração que fazem serviços, né, os animais exóticos, que são animais que vêm de outros países, né, e que acabam sendo adotados aqui, vivem aqui no Brasil, esses são os exóticos, e eles precisam também ser muito bem tratados. E tenho certeza, Davi, que esse trabalho que vocês estão fazendo na Secretaria está servindo de modelo, de referência, tanto para prefeituras como para outros governos estaduais. E, portanto, parabenizo aqui o teu trabalho, toda a tua equipe,
né? É uma equipe nova, é uma equipe tem 1 ano só a secretaria, mas já mostrou aí muito serviço. E dessa forma nós concluímos o nosso podcast de hoje. E na próxima semana nós voltaremos com um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. O Diálogos FB agradece sempre a sua audiência, a sua participação no nosso podcast. Até a próxima, boa semana para vocês.